muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nono episódio do Mandela Pod. E hoje eu trago um convidado mais do que especial. Ele é múltiplo, ele é tudo. Ele é ator, ele é roteirista, ele é diretor, ele é escritor, ele é empresário, ele é produtor. Eu não sei se eu falei tudo, ele vai falar, tá? Porque ele é múltiplo e é sobre isso que a gente está falando hoje, né? A gente está falando hoje sobre como nós, pessoas pretas, podemos ser muitas coisas e o que nós quisermos ser. Então, eu não consigo nem definir o nome desse episódio, porque vem muito assunto por aí. Então, vou chamar meu convidado mais do que especial. Muito obrigada, Rodrigo França. Seja bem-vindo ao Mandela Pod. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Imagina, eu também estou muito feliz, eu sou muito fã. Eu tô fingindo naturalidade desde cedo, eu tô igual criança, sabe? Eu fico assim, eu vou gravar com o eu venci na vida. Sabe quando a pessoa sente que venceu na vida? Sou eu. Porque é isso, eu tô gravando com uma pessoa como você que é referência pra gente. Então, eu me espelho muito em pessoas como você. Eu queria que você soubesse disso. Muito obrigado. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? Como eu sou do audiovisual, o audiovisual sempre conta a carreira por anos. E aí eu gosto de falar, o sucesso está nos encontros, né? Eu falo, eu muito mais do que falar que eu tenho 30 anos de carreira, eu trabalhei com Ruth de Souza, com Dona Léa Garcia, com Abdias Nascimento. Eu acho que a nossa contabilidade é outra. E eu me sinto lisonjeado quando você fala assim, venci quando estou aqui contigo. Fico muito feliz, muito comovido. É, porque o seu trabalho é muito importante, né? Você vai falar bastante aqui pra gente sobre o nosso trabalho, que você traz pessoas pretas para trabalhar nas suas produções e são elencos assim, acho que majoritariamente, né? Quase que Tem uma 100%. coisa no meu trabalho, pesquisa e luta, não é só elenco, Sim, é a ficha técnica, isso me sim, interessa, porque perfeito. é, os nossos mais velhos, eles batalharam e tem muita gente viva ainda, continua batalhando, e muitos tinha como pauta a relação do protagonismo em cena, né? Tô falando quem trabalha com arte. Eu acho que eles nos colocaram no caminho para a gente avançar no entendimento que tem que ter dentro e fora de cena. Narrativa não é só quem escreve, narrativa é quem dirige, é quem ilumina, é quem cuida da maquiagem. Quantas vezes a gente ficou cinza porque maquiaram a gente errado? Quantas vezes não trataram bem do nosso cabelo, né? Eu costumo dizer que o primeiro lugar de violência do artista dentro de um set de filmagem é na cadeira do visagismo, né? A pessoa que fala, eu não sei cuidar disso, eu não sei mexer com esse tipo de cabelo. Então, na medida que você coloca profissionais e a gente está em todas as Sim. frentes com excelência na qualidade, e não basta também ser negro, negra, tem que ter um compromisso com a comunidade, tem que ter um compromisso de letramento e uma relação muito política para poder entender isso tudo. A gente começa a amenizar as nossas dores, né? E a gente começa simplesmente a exercitar a nossa função. Sim. Porque eu sou diretor, mas muitas vezes eu estou ali como diretor, professor, pessoa que conscientiza, que cria fissuras e, na verdade, eu queria estar ali só dirigindo. Então, por enquanto, estamos nesse momento também de mexer com estruturas, de provocar, de muitas vezes também ir a partir da pedagogia para que um dia as próximas gerações possam só cumprir o seu ofício. Nossa, que lindo, né? A gente realmente, o que a gente faz, eu já falei isso aqui, é para que as próximas gerações não precisem, né? Esse trabalho que a gente faz de conscientização, eu na educação e você na arte, né? De uma forma geral, são trabalhos para que a minha filha já vai ter né, uma adolescência, de repente, um pouco melhor da que eu tive. Né? Eu acho que é para isso que a gente também está A, a aí. gente, a gente já está. Eu vejo muito isso por conta de uma nova geração e de Sim, pessoas que começaram a entender esse processo de letramento, às vezes, né,
de politização, que é outra coisa, né? Não Sim. adianta você entender sobre seu lugar como negro e negra, e o que você faz com isso. E aí é uma Exatamente. relação política. Já tem gente que, por exemplo, não precisa tocar na pauta de racismo e não quer tocar, né? Mas a gente precisa sempre sinalizar que essas pessoas estão exercendo o seu direito de não mexerem com essa pauta porque outras pessoas mexeram e continuam mexendo, né? Então, não adianta você falar assim, a minha arte, né, não acho importante tocar, não tem que falar sobre racismo, etc. Mas você pode fazer isso porque algumas pessoas metem a cara, ou meteram a cara. Então, que a gente fique muito atento e atenta nessa relação, né? A gente, entre aspas, pode fazer ou falar de tudo, mas quem possibilitou e possibilita esse direito são pessoas que talvez não tenham nem escolha, e Exato. pessoas corajosas de cutucarem, né? Eu digo cutucar porque mexer com o sistema é outra coisa. Aham. Aí é uma relação de poder, e que a gente não tem ainda. Sim. Mas que pessoas que cutucaram e cutucam a sociedade, né? E às vezes eu nem me coloco nesse lugar, porque assim, muitas vezes eu tô ali no set gravando e tem gente levando porrada da polícia, tem gente arriscando a sua própria vida, Sim, tem sim. gente fazendo até aquilo que não gostaria de fazer como ofício, e eu faço aquilo que eu escolhi e que eu amo, para que eu pudesse e possa ter o direito de fazer a minha a minha arte com, às vezes, uma tranquilidade. Às vezes. Porque tranquilidade pra gente é luxo, né? É. Enquanto muitas pessoas vivem em seus lares tranquilamente, calmamente, pra gente é um luxo. Eu vou tirar um dia pra mim. Hoje eu não vou pensar nisso. Hoje eu não vou comentar sobre o que está acontecendo. Isso pra gente, a gente precisa escolher. Enquanto para pessoas não negras, né, brancas, é o natural delas, né? A gente toma café vendo casos de racismo, né? E o que a sociedade como um todo faz com isso? Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, mas duas formiguinhas, né? Sim. Elas não conseguem fazer a transformação como um todo. A gente precisa de mais pessoas. É o que você falou. Enquanto você está botando a cara, tem gente ali na sua Sim. posição confortável. Imagina, a gente brifou. A gente não falaria sobre racismo, Aham. né? Eu gostaria de falar sobre minha coleção de caneca, sobre as viagens que eu gosto de fazer, etc. Perfeito. Mas nesse momento não dá para simplesmente falar. Eu, Rodrigo, né, eu penso dessa maneira. Mas eu também respeito quem não quer tocar na pauta. Mas o grande risco é você assumir uma narrativa da branquitude que menospreza, minimiza e marginaliza quem está na pauta. Perfeito. Entende? Entendo. É essa cilada que a gente não pode cair. Né? Igual a mesma cilada que eu acho que não tem que gritar, eu acho que não tem que berrar, no caso de racismo, tem que dialogar, etc. Acho que você pode tudo. Né? Uma das nossas principais pautas é o respeito à subjetividade. Então, somos muito diversos, muito diferentes em relação a uma lógica, um entendimento, e obviamente, o resultado a partir de uma mesma dor, entre aspas, será de uma maneira muito diferenciada. Então, que a gente possa entender o papel de cada sujeito nessa estrutura que continua perversa. Você pode fingir que não, você pode falar sobre outras coisas, mas se entenda que continua perversa e a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país e você escolheu simplesmente falar sobre coisas que não perpassam por aí. E tá tudo bem sobre isso. E tá tudo bem também um É. dia a gente não querer comentar sobre aquele Sim, caso, sim. Mas eu tô falando assim, na né? medida que você nega, Sim. renega aquelas pessoas que estão ali no front. Não, isso é É, diferente. é, é. A gente que tá no front também se dá o direito de. Não, Sim. esse dia eu não vou, Sim, eu não sim, sou sim. obrigada a falar sobre tudo. Mas são coisas diferentes. Eu Uhum. entendi perfeitamente e concordo com você. Eu acho que a partir do momento também que a pessoa escolhe se isentar, ela também, quando sofrer, não pode querer recorrer ao coletivo, porque isso também acontece, né? Mas o coletivo é tão poderoso, é É, tão consciente que vai falar, venha. venha. É assim. A gente é assim, né? Sabe? A gente é assim. Venha, venha.
é isso. É isso. Mas é um processo, né? Assim, é só uma reflexão, inclusive para mim, para eu não entrar nessa cilada, Sim, sabe? A gente tem que estar muito não disperso, sabe? Porque estar disperso, e a gente não pode de forma não. alguma. Tem que meter uma reta e ir, sabe? Então, e principalmente meter essa reta e ir, está numa relação da não reprodução daquilo que está estabelecido e Exato. que nos coloca como pequenos, sabe? Não, não vamos entrar nessa cilada. É, eu É concordo. isso. E eu acho também que por conta da educação que nós tivemos, totalmente não mostrando a nossa história de fato, né? A gente tendo um silenciamento tão grande, a gente aprendeu muito a se calar, a se retrair. Então, a gente sempre foi orientada a não reagir, até porque a gente pode tomar um tiro, né? Uhum, Dependendo da situação, sim. a nossa vida a nossa vida está em risco sempre, né? Às vezes reagindo ou não. Então, acho que também por essa educação silenciada que nós tivemos, a gente realmente é educado a não reagir em nenhum tipo de situação, né? E é o que você falou, a pessoa pode tudo, ela está naquele momento, ela está sofrendo. Quem somos nós para falar, não, não reage, Faça isso. reage, faça isso, faça aquilo. Eu acho que não é por aí. É, eu ia perguntar, né? Na verdade, vou perguntar. Eu vou perguntar assim. É um pouco da sua trajetória. Como você começou nessa trajetória, como produtor, diretor, ator, enfim. É, Fala um pouco pra gente. foge muito dessa relação da meritocracia que é inexistente no país. Sim. Eu sou fruto de oportunidade. Eu nasci numa família de classe média, Ah, né, sim. que eu tive um pai presente, uma mãe presente, uma avó muito presente, e que puderam me instrumentalizar para aquilo que eu escolhi como ofício. Eu começo a fazer teatro com 14 anos, mas antes já comecei como um menino prodígio das artes plásticas com 9, 10 anos, com 11 já estava numa oficina de arte profissional, com 12 já expondo, né, fazendo exposição coletiva e individual, Sim. mas isso é muito importante, né? As pessoas falam assim, você é um exemplo, eu posso ser um ponto de referência, mas sabendo que a minha história ela é muito diferente da maioria É. dos nossos e nossas, né? É, sim. Então eu nunca precisei pensar se eu tinha o que comer, né? A minha obrigação era estudar, porque eu tive pais que puderam me impulsionar isso, né? Imagina, quando meu irmão caçula, o Bruno, é, começou a trabalhar escondido, meu pai soube, foi um problema. Meu pai falou: eu Sério? trabalho para que você não precise trabalhar. Eu quero que você estude. Eu termino a faculdade faculdade com, é ótimo. Eu termino o ensino médio com 16 anos, já fazia teatro, vou para a Uhum. faculdade, mas é, sabendo disso, né? Sabendo Uhum. que a vida é difícil, seria muito difícil por ser negro. Sou de uma família de militantes do Bacana. movimento negro, então de pessoas que é, nos, nos deram ferramenta, Sim. né, para esse combate, né, a partir de uma educação antirracista desde pequeno, mas localizando que nós éramos de 1 em 1 milhão, sabe? Sim. Nunca foi, é, sabe, na relação da hiperdificuldade, mas não significa da facilidade, Sim. mas sabendo que, olha, o buraco é bem mais embaixo, sabe? Eu pude fazer tudo o que eu quis, né? Com muito sacrifício dos meus pais, mas eu pude fazer. Então eu não posso falar assim, se eu conseguir, todo mundo consegue, sabe? Não, não Exatamente. posso, sabe? A gente tem que acabar com uma cultura meritocrática desse país, de uma Perfeito. reprodução disso, sabe? Eu vejo muito dos meus e minhas reproduzindo um neoliberalismo sem saber o que é, sabe? Reproduzindo uma lógica da individualidade sobrepondo à coletividade. A gente precisa. Não sabe o que é neoliberalismo? Joga no Joga Google, no Google. sabe? É flertar com essa história da favela venceu, porque você pôde ir para a Europa, que você comprou, sei lá, um tênis, um carro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. E aí, ao mesmo tempo que eu
que eu mergulhei na arte desde sempre, eu tinha o meu plano B, que foi buscar a vida acadêmica. Então, pude ir para a Sim. faculdade, eu fiz filosofia, eu cheguei no mestrado, Uau! né? Não consegui terminar o doutorado, porque também é muita coisa para poder fazer, e eu sou uma pessoa de foco, né? Não desisto, mas eu entendi que naquele momento eu não poderia continuar para poder render da forma que eu gostaria. Uhum. Mas é isso, né? Então o segredo está na educação, né? E eu digo não de uma maneira eh, burguesa. Sim, Acredito que a educação tem que ser para todos e a decisão ser individual. Eu falo da educação universitária, sim, sim. né? Eu acho que tem que ser para todos. E será que é para mim o meu ofício cabe ou não? Será que é meu anseio? Aí é outra relação. Mas a educação, nem que seja a educação não formal, sabe? Eu Sim. acho que a internet está aí, o conhecimento está aí, que a gente possa também ter o filtro, mas não dá para acreditar nesses coaches aí que é possível do zero galgar espaços, comprar Ficar coisas, rico, ficar né? rico, Fácil. nem rico, milionário, sendo preto preta sem o básico, sabe? A gente não dá para esquecer que ainda precisamos estar, sei lá, 10 vezes na frente do que qualquer pessoa branca nesse país. Mesmo essa pessoa branca sendo pobre, porque existem níveis de riqueza, de pobreza, e a cor da pele define também muita coisa nesse país. Não, e é engraçado, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de cotas, né? Sempre vem. E o branco pobre? E o branco. Mas, gente, não é sobre isso que a gente está falando, né? E quando você traz que você veio de uma família de classe média, eu também vim. Meus pais são professores, né? Eu não sou a primeira pessoa a me formar na minha família, que Uhum. essa é a realidade de muitas pessoas negras. E é muito legal você falar isso, que você não traz esse discurso meritocrático, porque você poderia trazer pela sua realidade. Eu também poderia trazer. Eu sou mestra também, né, em relações étnico-raciais, e a minha dissertação foi sobre as cotas. E eu trago justamente a discussão acerca das cotas, né? E o quanto a falta de conhecimento limita esse diálogo, limita né, Você essa fez, construção. você fez essa provocação de o branco pobre. No mercado de trabalho, entre o branco pobre e o negro pobre, o branco pobre entra. Em duas pessoas em situação de rua, né? Isso aí eu sou Fato. cientista, então Aham. eu estou com base científica. Na rua, né? Duas pessoas em situação de rua, tendo dois mendigos, um negro e um branco, o negro não vai receber esmola, esse branco sim. Quem no Rio de Janeiro, pode falar sobre o Rio de Janeiro, quando uma pessoa, um jovem branco entra num restaurante para pedir qualquer coisa, o garçom ele não enxota, Não. o negro sim. Então, por exemplo, nessa luta, nessa discussão de luta de classes, né, Sim. Marx não dá conta do buraco que é o Brasil em relação ao racismo. Nossa, que gente, perfeito! Eu só convido as pessoas certas, minha gente, ó. Eu só convido as pessoas certas. Dá licença, check. Porque você é a pessoa certa. Eu sou. E nós estamos aqui para trazer para o nosso público, né, mais consciência de que é isso. Estamos num processo. Eu sempre falo que nós somos eternos aprendizes. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Você também, com certeza, óbvio, né? E a gente está num processo. E o que a gente está trazendo aqui não é que a gente esteja aqui militando, lacrando, não. A gente está falando com base em fatos. Ele falou, são bases científicas. Não sei se você lembra daquele caso do mendigato. Era um Pô, homem branco, do olho verde, que foi retirado da rua, porque ele não podia estar ali. uhum. É demais para a sociedade. Choca, né? É. Mas um menino negro deitado passando frio não choca a sociedade. Uhum. Por que não choca? Né? E eu ainda vou ter que explicar para minha filha por que as pessoas da nossa cor, muitas moram na rua. Vai chegar esse momento, e aí? Né? Então, a gente precisa se repensar enquanto sociedade, e quando a gente está falando de antirracismo e tal, a gente não está falando só para nós. A gente está falando para todo mundo. Né? Porque é isso, a gente vive numa sociedade diversa. Né? Primeiro que tem uma relação é,
é uma pauta nossa, mas deveria ser uma pauta de todo mundo, Concordo. né? É uma relação de... Quando a gente fala sobre a questão do racismo e do antirracismo, primeiro, só entre a gente, negros e negras, uma relação de fortalecimento, de potencializar para Exatamente. poder viver e sobreviver a partir dessa relação, dessa estrutura. Mas não foi a gente que criou isso, né? Opa. E aí eu ouço muita gente falando sobre empatia. A partir do racismo e você ter uma conduta antirracista, não é simplesmente se colocar no lugar do outro, porque você não tem as mesmas experiências. Não É uma tem. relação de humanidade. Eu só posso ser humano se eu consigo enxergar a humanidade em você. Então, uma pessoa que não pode entrar em determinados lugares, quando você vê números relacionados à comunidade carcerária no país, quando você fala sobre números de morte, etc., não tem humanidade nisso. Tem pessoas que são tratadas como coisas, como sub-humanas e assim por diante. Então, está muito nessa lógica. E a minha fala é para quem se coloca como antirracista, quem se coloca como aliado, aliada, como progressista, como de esquerda, etc. Como você pode dormir acreditando que você tem humanidade se você é indiferente e naturaliza as violências que pessoas negras e indígenas perpassam por esse país? Está nisso. Eu não preciso sentir o que o outro sente, porque eu não vou sentir. Eu preciso ter um olhar realmente humano, sabe? Na sua plenitude. Eu não posso passar. Estou na rua e aí tem uma pessoa deitada em situação de rua, passando mal, e eu pulo. E aquilo não me toca. E aquilo não me toca. Como eu posso, numa decisão profissional, e que eu posso simplesmente promover quem é mais competente, como é que eu posso dormir tranquilamente e as pessoas dormem tranquilamente quando eu exerço o pacto da branquitude, o pacto narcísico da branquitude, da nossa intelectual Cida Bento, e descarta aquela pessoa preta, porque eu acho que essa branca ela vende mais como uma pessoa intelectual, de confiabilidade, etc. Como é que eu posso me colocar como humano nesse sentido? E muitos e muitas se colocam, né? E aí é isso. Não precisa falar sobre empatia. Eu ouvi esses dias sobre esses termos da moda, esses termos que o mundo corporativo assume sobre diversidade, sobre empatia, etc. Né? Novas narrativas, isso tudo tá tão banalizado. O que é isso? É só trazer para a humanidade, não precisa mais do que isso. É o exercício diário se eu sou humano ou se eu estou sendo humano ou não. Uau! Você sem fôlego, gente. Esquece. Novas narrativas, né? Eu tenho implicância com esse termo. O que tem de novo? Vamos lá. Eu sempre vou falar para os meus e minhas. E quem não é, no sentido, quem não é negro, quiser ouvir, tá tudo certo, né? Mas o meu gasto é com a minha comunidade. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem que estar muito em atenção sobre essas novas narrativas. Vou trazer para a minha arte, para a sua arte, que você é uma comunicadora. Sim. Imagina, né? Abdias Nascimento, Dona Ruth de Souza, Dona Léa Garcia, Dona Chica Xavier, muita gente batalhou para que a gente pudesse dirigir espetáculos, o audiovisual, ser roteirista, escrever. E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque eu vejo muita gente reproduzindo o olhar do nosso algoz. Então, assim, né, a pessoa branca fala, tá, vou respeitar o lugar de fala, eu já entendi que eu não posso falar por pessoas negras. E aí colocam pessoas negras para poder dirigir, para poder escrever, etc. Se você reproduzir aquilo que sempre foi mostrado, escrito, dirigido pela branquitude, não é nova narrativa. Então, há uma necessidade
que eu gosto muito desse termo de voltar para casa. Voltar para casa significa ouvir os mais velhos. Voltar para casa é ouvir a sua comunidade. Porque assim, não adianta falar, eu estou colocando a minha vivência. Isso não é o suficiente. Não é. A nossa escola é uma escola hegemônica. Eu aprendi Perfeito. a ler e a escrever a partir de uma escola da branquitude. Então eu vou reproduzir. E se eu não puder dar uma freada e me atualizar, sabe, ler, pesquisar, e mais uma vez não estou falando, não precisa estar no banco universitário. Sim, E eu não estou claro. fazendo uma campanha contra porque eu sou da universidade, sou da academia. Mas estou falando que tá ali, sabe, ouvir, ler, pesquisar, sabe? A gente vai acabar reproduzindo mais do mesmo. E aí, aquela pessoa que falou, tá bom, tá aí, vou respeitar o lugar de fala, vai estar falando assim, tá vendo? Tá fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Então, é isso. Não estejamos dispersas. Não vamos... Tem que ser capoeira, sabe? Isso Tem que estar no gingado. Eu gosto muito de trazer nossos símbolos e signos. Tem que estar no gingado, sabe? No gingado. Tem que estar no gingado, né? Pra gente conseguir avançar, a gente precisa gingar. Gingar. Dá uma recuadinha aqui, uma reboladinha aqui. Tá pesado o assunto? Não. Não, Tá tudo bem? Eu acho que tá. Qualquer coisa você me leva para outro lugar. Não, mas eu vou te levar agora para outro lugar. Mas assim, não tá pesado. Tá conscientizador. E o meu público, porque ele precisa. Às vezes eu fico sisudo, às vezes eu não sou sisudo. Mas também não dá para rir nesses assuntos. Aí eu falei assim, tá pesado por causa disso. Também não quero ficar sisudo. É muito investimento nesses dentes. Não tenho lente no dente, mas tem um investimento aí. Então quero estar rindo também. Então vamos rir. Então fala um pouco também pra gente dos seus livros, né? Porque foi o que eu falei no começo, ele é múltiplo, né? Então, aqui a gente vai entrelaçando os assuntos e aí vamos chegar no Rodrigo escritor, né? Vamos lá. Eu sou muito feliz. Eu costumo dizer que eu não tenho fãs. Eu tenho militância, sabe? Principalmente de mulheres negras. Porque, né, muitos homens me consomem, mas a maioria é mulher negra. Que bacana. Principalmente na educação. Então, é gente que presenteia, é gente que trabalha em sala de aula, por exemplo, Pequeno Príncipe Preto, e aí acaba fotografando, e isso vira uma mídia espontânea, orgânica. Então, eu tenho muito que agradecer. Muito obrigado. Eu tenho alguns best-sellers. Então, eu fico muito feliz. E não é o Rodrigo, é isso que eu digo, sabe? Quantas pessoas têm uma grande ideia, quantas pessoas têm talento e que não tiveram oportunidade de chegar para uma editora, não puderam chegar para o número de pessoas que eu chego e assim por diante. Então, eu tenho o Pequeno Príncipe Preto, que é best-seller, um dos livros mais vendidos na Amazon, por exemplo. Está sempre variando entre primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu tenho o Pequeno Príncipe Preto para pequenos. Eu tenho Protagonismos, junto com o Jonathan Raimundo, que traz Flávia Oliveira, que traz Catiúcia Ribeiro, traz muita gente. Muita gente. O Júlio. Júlio César, traz muita gente para poder falar sobre a sua função social com esse recorte, as dores e delícias de sermos negros e negras nesse país. Assumindo esse lugar do protagonismo. Eu tenho um livro lindo que vai sair agora em setembro, em primeira mão, que vai falar sobre livro para crianças e adolescentes. Na verdade, eu escrevo para a família. Parece um tema pesado, mas não é. Como é que se fala sobre morte a partir de uma outra lógica? Não uma lógica de perda, não uma lógica no sentido negativo da palavra. Então, eu resolvi escrever um livro chamado O Menino e Sua Árvore. Olha. Imagina, a gente teve aí mais de 600 mil mortes por Covid. O que falaram para essas crianças? Né? Então, é óbvio que por ser um livro para toda a família, né? Tem uma poesia, tem um filtro, mas tem beleza, porque segue uma filosofia que eu amo, que é a minha, que é a filosofia em Urubá, né? Então,
Não vou dar spoiler, mas é muito Já deu. sensível. Quando eu entreguei para minha editora, eu falei, olha, essa é a minha próxima aposta para livro infanto juvenil. Aí ela leu, ela falou assim, eu perdi a minha mãe, esse livro me trouxe acalanto. Então, é isso. Eu sou uma pessoa, né? Quando for pro ar, já vou ter estreado, né? O livro do Manuel Soares para o meu amigo branco. Eu com a Mary Delmonte adaptei para o espetáculo, né? Jorge Lafon está fazendo um sucesso. Jorge para Sempre Verão, sobre Jorge Lafon, está fazendo um sucesso pelo Brasil. Em setembro já vou estar anunciando aí que volta o espetáculo Capiroto. Tem a série Humor Negro, sabe? Que tá na Globoplay. No Globoplay, já setembro, Globoplay. Setembro já tá no Globoplay e Multishow. Tem coisas acontecendo aí. Tem um audiovisual que cada vez mais estou abraçando. Eu sou muito, muito grato, sabe? Muito grato pela essa família que me estruturou, pela minha religiosidade, minha ancestralidade, pela minha conexão aos mais velhos. Eu tenho as minhas... Sabe uma dica que eu dou, e que está nesse lugar de voltar para casa? Sim. A gente tem que ter alguém que não está numa relação de amizade. Certo. Está numa relação de ponto de referência. E Sim. que você, no mínimo, uma vez a cada 2 meses, vai tomar café e conversar sobre a sua existência com essa pessoa. Não tem a ver com psicanálise, Entendi. com psicologia, porque eu também faço. Tem a ver com uma pessoa preta que, por exemplo, a minha é Carmen Luz, que é múltipla também, que é da dança, que é do cinema, que é do teatro, e fala, meu projeto é esse. E é lindo, porque tem uma coisa que ela fala que é mágica, que é um mantra nos nossos encontros. Sim. Você pode errar, mas você não pode errar como a minha geração errou, porque ela é mais velha. Uhum. Erre de uma maneira diferente e tentando acertar. Então, são coisas que você... O próprio Jonathan Raimundo, que é um escritor, um grande parceiro, que também é da filosofia da história, ele tem uma máxima que ele fala: se seus ancestrais estivessem aqui vivos nesse momento, eles teriam vergonha ou orgulho de você. Então eu tenho isso para minha vida e tenho, se Carmen Luz, que está viva, fazendo a sua arte, e que para mim é uma referência, estivesse aqui do meu lado, nesse momento, Sim. eu teria vergonha ou orgulho de mim. Então é isso. A gente precisa de referência, senão a gente se perde. E a gente não veio do nada, né? Existiram pessoas que pavimentaram esse chão para que a gente estivesse hoje sentado aqui no podcast. Eu acho que a gente precisa realmente reverenciar os mais velhos, porque eles têm uma experiência incrível, eles têm muito a nos ensinar e a gente às vezes não se atenta a ouvi-los, né? Quantas coisas a gente vai fazendo, vai se atropelando, e quando vê, poxa, se eu tivesse ouvido aquele conselho da minha mãe, aquele conselho da Carmen Luz, enfim, aquele conselho, aquele toque, de repente, esse erro eu não cometeria. Porque a gente também se atropela e como você faz muitas coisas, né? Às vezes, não sei como é a sua rotina, né? Mas pode acontecer, eu também faço algumas coisas, não em um terço do que você faz, mas faço algumas coisas, e às vezes eu sinto isso, que a rotina, às vezes, ela me atropela, e esse tempo que você está falando é fundamental. Mas eu tô procurando fazer menos, ainda faço muitas coisas. Uhum. Mas tem uma coisa do esgotamento, né? Tem uma coisa do... Tá na minha natureza. Sim. Eu acho que de nós negros e negras, a gente é... Fora a necessidade, não tô nisso não tô romantizando a necessidade, mas a gente é múltiplo. A gente é múltiplo. Né? É o povo que quando tem oportunidade, você vai para o continente africano, eles falam, sei lá, né, como regra, sei lá quantos idiomas, a gente é muito múltiplo. Mas tem uma coisa que a minha psicanalista, uma mulher negra mais velha, fala, Bacana. e é importante, para mim, nós que podemos bater na porta da psicologia, da psicanálise, da análise, da terapia, o que for, ser pessoas que são negras. Sim. Porque eu acho não, tenho certeza, a academia, ela não dá conta
né? Você precisa somar com letramento, expertise, que, por mais que a pessoa branca tenha a maior boa vontade, procure pesquisa, está em outro lugar. Outro lugar. E ela falou assim, cara, você tem que tomar cuidado porque você não goza. É isso, sabe? Eu termino um trabalho Aham. e no sucesso, e sucesso não é só dinheiro, Sim, sim. né? É realização, e já emendo no outro. Eu não dou tempo de falar assim, ai, caramba, que delícia, que maravilhoso, né? Mas eu Aham. acho que tem a ver com essa relação é, de não nos ensinaram a nos curtir, sabe? De falar assim, nossa, eu demorei muito. Sou um homem de 45 anos, mas demorei praticamente, sei lá, 30 anos da minha existência, ou mais, muito mais da minha existência, para falar assim, olha, não é que. Não é sorte, não é, é que eu sou incrível naquilo que eu faço, eu sou um dos melhores. Né? Algumas pessoas vão olhar dos novos e falar assim, ai, que arrogante, que Exatamente. prepotente, mas é isso, né? A branquitude pode ser genial, a gente não. Então, eu preciso parar e falar assim, caramba, genial que eu fiz. Que orgulho, que orgulhoso, que eu tô me sentindo honrado de estar fazendo isso. Então, o atropelo também está no não parar e refletir que também a gente faz coisas boas, o que a gente possibilita, a gente erra e acerta, a gente precisa também entender esse lugar humano, né, dentro da nossa própria comunidade. Perfeito. Né? A minha comadre Tia Má sempre fala sobre isso, né? O quanto somos exigentes com os nossos. Né? Errou, não pode ter errado. Claro que eu posso Claro ter que errado. pode. Né? Eu vou errar. Eu vou errar, eu quero. Eu não gosto dessa gíria da internet que é. Cancelamento. Não, também não gosto, mas perfeito. Não, não sou, eu não quero estar nesse lugar. Também Sabe? E também não quero que joguem na minha cara a minha militância quando eu erro, quando eu vou errar. Porque são questões diferentes. Eu posso ser militante, eu continuo sendo humano. Eu não vou negar essa humanidade. Já chega a sociedade que não me enxerga dessa maneira. Eu não vou, sabe, de forma alguma, negar esse espaço da humanidade. Certíssimo. Somos feitos de contradição. Somos. E está tudo certo sobre isso. As contradições só não podem ser criminosas, sabe? E é isso. Cara, você é muito, muito assim, muito do que eu penso, cara. Porque por que a gente não pode errar? Por que a gente se cobra tanto? Porque também a gente cresceu nisso, né? Temos que ser 3 vezes melhores, temos que ser 5 vezes melhores. Então, se fulano tem graduação, você tem que ter pós-doutorado. E aí gera essa autocobrança e a gente não para refletir. Cara, não, eu sou bom mesmo no que eu faço, né? Cara, eu sou bom. Com medo disso. Aí ela, arrogante, ela tá se achando. Você reconhecer que você é bom é ser arrogante? Né? Só que a gente não teve a autoestima que as outras pessoas tiveram. Nós não crescemos realmente tendo essa questão de, não, eu sou bom, não, eu sou capaz, eu vou sim. Que isso? Eu hoje exerço um cargo de chefia, mas para eu chegar até exercer o cargo de chefia, a síndrome de impostora bate, ó, toque, toque, toque. Não, você não. Aí eu ficava, né, vou não. De novo, toque, toque, toque. Acho que eu vou arriscar. E tô aí. Se tá perfeito, se tá maravilhoso, se tá ruim, não sei, mas eu resolvi me dar essa oportunidade. Porque é isso que você tá falando. Você é muito bom no que você faz, você é múltiplo, e tudo que você faz muito bem feito. E por que não também se reconhecer Sim. enquanto essa pessoa potente? Precisar só da validação do outro. Por que a gente fica esperando o outro validar a gente? Não, a gente é bom no que a gente faz. E saber disso. Loto teatro. Nossa, muito tempo de análise, muito ebó para poder entender que eu loto teatro, eu vendo livro, eu dou audiência, sabe? Visualização para. Nossa, eu tenho o quarto filme mais visto no período de lançamento do mundo. Qual? O Barba Cabelo, Bigode. Barba, Cabelo, Bigode. Sabe? De língua não inglesa. O quarto
filme mais visto. Se você fala assim, Rodrigo, você comemorou? Não. Sabe? Não. O Humor Negro, quando foi especial ano passado, é, não sei se eu estou liberado para falar números, mas foi um dos mais vistos. Sabe, os espetáculos que eu faço ficam meses em temporada, em teatro de 300, 400, 600 lugares. Já fiquei em teatro com 1.200 lugares lotados. E aí eu não posso falar, eu não posso festejar, eu tenho quase todos os prêmios. Eu não posso celebrar. É tão perverso isso que já vai o prepotente, arrogante. Não, vai uma pessoa que tem consciência daquilo que é, da sua trajetória e daquilo que ainda quer ser. Uau! E de que é muito boa no que faz, não é mesmo? Sim. Eu vi Barba, Cabelo e Bigode, adorei, muito bom, um filme leve. Você sabe que tem uma coisa que olha como a gente não comemora. Eu estava Legal. falando hoje com a Débora Medeiros, que é uma intelectual, que eu preciso te apresentar e você precisa trazer aqui, Trazer. e que ela é minha consultora de raça, gênero, né, nas suas representações. Então, assim, eu tenho muita responsabilidade. Eu escrevo algo, eu tenho 3 pessoas, a Débora é uma delas, que eu leia aí. Bacana. E aí eu falei assim, o Barba, Cabelo, Bigode, que ela foi consultora também, eu falei assim, foi objeto de pesquisa na Universidade de Colômbia sobre novas narrativas. Eles conheciam a negritude brasileira com a lógica exclusiva do Cidade de Deus. E a partir do Barba, Cabelo e Bigode, eles descobrem uma outra visão de negritude que não está numa relação de mais interessante ou não, né? Sim. Mas da não exclusividade da violência. Que máximo. Não é Fala só o aí, né? Rodrigo, é uma equipe incrível, é uma Claro. produtora incrível que é a Fábrica, mas é realmente o olhar do profissional negro e negra no audiovisual, não só dentro da cena, mas fora da cena. Nossa, muito bom, assim, seu trabalho eu acompanho já tem um tempo, assim, é muito importante a gente se ver. Então, quando veio o Barba, Cabelo e Bigode, eu falei, vamos assistir. Falei com o marido, vamos sentar, vamos assistir. A gente pegou a nossa pipoquinha, ligou lá, assistiu e se divertiu, e se emocionou ao mesmo tempo, né? Com o Lucas Lucas Penteado, Penteado, Solange com a Couto, Solange Couto, né? Falando do salão. E ela, Juliana Alves, muito, muito maneiro, assim, nossa, muito leve. que elenco. Sérgio Lorosa. Elenco de milhões, né? E você traz só elenco de milhões, Léa né? Garcia, é isso. E pessoas que... claro que nisso tudo, às vezes, a gente tropeça nos erros de escolha, mas a regra é a regra de pessoas que estão felizes ali, sabe? São pessoas que entenderam o lugar desse homem preto como diretor, e que a nova narrativa dessa palavra que está na moda não está só na escrita, está também na conduta num set de filmagem. Eu não grito. Não tem o silêncio do estúdio. Não tem. Não tem. Olha. Não tem. Como que é? E é mais difícil. Porque, imagina, as pessoas estão acostumadas a naturalizar a violência, a opressão, porque tem isso também. Né? Então, tem os testes, né? Porque acreditam que... E primeiro que é uma escolha. Eu sou da escola desse grito. É uma escolha não reproduzir essa escola. E isso é cansativo, porque, infelizmente, a regra ainda é a opressão. Né? A gente não vive num mundo fofo, um Brasil fofo. Não. Então, cada vez mais eu estou escolhendo a dedo, porque também é um desgaste você ter que educar. Principalmente um negro e negra que não está acostumado a encontrar o seu par num lugar de entre aspas, autoridade. Então, a relação horizontalizada ela é possível, mas não é para todo mundo. Então, só trabalha comigo quem entendeu, quem quer entender. E, às vezes, eu vou arrisco, e aí falo mas está nisso. Por mais que seja cansativo, vale a pena.
Vale a pena, eu não grito. Eu não grito. E quando eu não grito, sendo o diretor, Sim. isso faz com que os outros chefes de outros setores também não gritem. Porque é uma Olha. cadeia, né? Você grita, aí oprime, aí vão oprimindo, oprimindo, oprimindo. Eu sou um diretor que não expõe, eu não tenho um microfone para poder apontar o erro. Sabe como eu dirijo? Ah, No ouvido, cochichando. Só sério? quem sabe o que eu falei para o ator é o editor que está montando, ele tem acesso a tudo. Porque o Aham. microfone está sempre ligado. Então eu sou. Aqui, ó. Não é assim, texto, lembra? Não sei o quê. Vai para a esquerda, vai para a direita, ganha câmera. É no ouvido. Gente, que maneiro. Porque realmente, né? A visão do diretor, o que eu tenho é essa também. Do grito, Não. do Silêncio no, silêncio, silêncio no set. gravar. Eu tenho horror a grito, eu tenho horror. Imagina, eu começando o teatro com 14 anos e Sim. fazendo cinema desde os 15, 16 anos, eu já vi de tudo. Faço ideia. É, eu quero que as pessoas. Eu não quero causar no outro inferno. E eu também não quero que causem na minha vida inferno. Certíssimo. É, e é isso, pô. Vou lá pro set, vou lá pro palco, trabalhar com o Rodrigo. Tá tudo bem, não vou com medo. Eu já trabalhei a partir do medo, do não erro, porque eu não queria estar exposto para não ouvir grito. Nossa. E eu não quero isso, sabe? É, o ator, a atriz, né? Já tem uma exposição ali, já tá nu, porque tem uma questão de. Até chegar vou usar essa palavra, mas não é no ideal cênico, Sim. você já errou muito. Então, você não se permitir errar num ensaio, não errar um texto, sabe? É muito perverso, é muito cruel. Então, eu sou da época da película no cinema, que é Aham. caríssima, que era caríssima a revelação que você não podia errar, que era uma despesa, né? Tinha que ser um take só. Meu Deus. Então assim, você não podia errar porque era caro, você não podia errar porque você é negro no set e não vão ter a mesma paciência que vão ter com o ator branco, com a atriz branca. Então, eu ia pro set assim, meu Deus, ai, né? Nossa. Para que isso? A gente não precisa construir um espaço sério, um espaço de respeito a partir do grito. E eu não estou falando de afeto, Sim, sim. que se tenha. Eu Falando de estou falando de respeito. respeito. E aí eu volto àquilo que eu disse. Humanidade. Humanidade. Gente, você não precisa reproduzir a opressão Não, que você sofreu, não. porque tem isso também, né? Sim. O sonho do oprimido. Tem gente que é o sonho do oprimido, mas a gente não precisa ser o sonho do oprimido. Eu acho também, não é porque você sofreu, vou traumatizar, tá, agora eu vou traumatizar também. Que isso, gente? Muito bacana essa tua forma de dirigir, de direcionar. Eu acredito que a maioria goste, A única né? armadilha é quando você tem que se posicionar, aí vão jogar na cara a sua militância. Sabe? Aquele vício do sim, sim. E aí o primeiro não você não presta. Sei. O respeito, respeito, respeito. A primeira sinalização, continuando sendo respeitoso, você passa a não prestar. Sabe? A sua militância, seu ativismo é jogado na cara. Principalmente eu, que sou empresário. Sim. É óbvio que eu sigo uma outra lógica, mas às vezes você, como chefe, você tem que falar que não. Tem. E aí você passa a não prestar. É isso mesmo. Mas a gente faz É. parte, né? Faz parte. Não tem chefe bom, né? Isso eu tenho consciência. Mas existe, não é regra, mas também existe o oportunismo de quem nunca se posicionou, nunca militou, nunca fez nada para a comunidade e vai apontar o dedo com o primeiro não, com o primeiro erro, com assim por diante. Mas tem gente que também não sabe lidar com frustração, né? Aí já É. é o caso pra Mas terapia já. mas é importante sinalizar, principalmente quando a gente é da educação, né? Sim. Respeitosamente, sabe? É bom sinalizar, colocar as coisas no eixo para trazer reflexão para 1, 2, 100 mil pessoas, sei lá. Mas a gente precisa criar fissura. Eu sou uma pessoa de criar fissura. Não, com a minha calma, com a minha tranquilidade, mas só vale a pena para mim
está na sala de aula, está no teatro, está escrevendo um livro, está num set de filmagem, se for para criar fissura. Porque se não for para criar fissura, é dizer amém e axé para o que já está aí estabelecido, que é ruim. Que é ruim. Não vou naturalizar o que está ruim. Então, se mexe comigo, se eu consigo observar, diagnosticar que há problema, eu não posso passar por cima disso. Perfeito. Não pode ignorar, né? Não. Fingir que não tá Não. vendo. Ah, não é Não, comigo. não é Ah, não é o comigo. meu lugar. Ah, Não é comigo. eu nada posso fazer. Por que que você não pode fazer nada, né? Ou porque só você pode fazer, né? Sim. Tem disso também, né? Lidar com pessoas é lidar com múltiplos pensamentos, múltiplos, né? Pontos de vista, que às vezes a gente precisa conviver e às vezes conflito também, né? Eu acho que é aquilo, né? Não tem como a gente fazer omelete sem quebrar os ovos. Opa, Então, de vez em quando, a gente vai quebrar um ovinho e tá tudo isso aí bem. tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu, assim, o não, pra mim, eu já falo não. Minha mãe sempre fala que desde quando eu sou criança, eu falo não com uma facilidade incrível. Não, pra mim, é não, não. Mas aí eu também tenho que dar uma freada, porque nem tudo também é não, né? É aquela O coisa mesmo de equilíbrio, saber né? jogar. É o equilíbrio. Por isso que a gente tem que fazer terapia, como você falou, né? Quem pode, quem tem acesso, faça terapia, gente. Hoje em dia tem terapia gratuita também. Tem terapia social. Tem terapia Tem. gratuita, tem a terapia social que você paga aquilo que você pode pagar, se é 2, 5, 10, 15 reais. Só joga ali no Google, terapia, psicanálise, psicologia social, e que virá uma lista de profissionais aí atentos a essa questão. Porque saúde mental importa, e da população preta importa mais ainda. Não é lugar de burguês, não é Não. lugar de frescura, é um lugar de tranquilidade, E de autocuidado. de autocuidado. Porque a nossa saúde mental ela é muito afetada pelo racismo. São muitas questões que perpassam a nossa saúde mental e que se a gente não se cuidar, a gente não sobrevive, não. Não sobrevive. A gente não sobrevive. Então, assim, e além de tudo isso, você é empresário, né? Você falou aqui, você tá com empreendimento em Salvador? Tenho um Amalá, Conta. Amalá, restaurante de comida ancestral, que eu estou Uau. muito feliz. É onde lá? No Pelourinho, do lado da casa do Olodum. Tem outras coisas vindo aí, mas aí a gente vai liberando aos poucos, Tá. mas é isso. Eu acho que também tem que sossegar aquele lugar que eu falei, Aham. né? Eu tenho que parar e para curtir. Aham. E isso significa investimento. Então, às vezes, é dinheiro que está na rua, não é o dinheiro que está guardado. Então, eu tenho que ter responsabilidade. Mas o empresário Rodrigo não é só o empresário da gastronomia, que também tem outros lugares. Sim. É o empresário da arte. Eu gosto de produzir, sabe? Eu gosto de produzir os meus espetáculos, eu gosto de estar por trás dos meus filmes. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Por exemplo, por trás de um monólogo onde só tem um ator, tem pelo menos 15 pessoas trabalhando com ele. Por trás de um filme tem centenas de pessoas trabalhando. Então, esse lugar da empregabilidade me interessa, sabe? E me interessa muito, 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 e cada vez mais. E você realmente você dá emprego para bastante gente, você faz um monte de coisa, você tem restaurante, você produz filme, produz peça. O lugar da empregabilidade é Rodrigo França. Tem coisas que ninguém sabe, sabia? Redundante, não sabia? Mas tem coisas que eu não falo, tem coisas que não é por medo, não é por nada, mas é isso, né? Eu acho que tem lugares que tem que estar num lugar muito privado, né? Tem empreendimentos, tem projetos que eu estou por trás e não quero falar, não quero. Tá tudo bem. Não quer expor, né? Que você tá de frente, né? Não quero estar como milionário na Forbes. Por que não? Porque não quero, nem sou milionário. Não tá, ainda não. Ainda não, mas quero ser. Mas não, eu acho que não é uma crítica aqui, mas não tá no meu lugar isso. E não é por vergonha, não é por.
é por uma coisa de... Não é meu foco, é outro, Entendi. sabe? Eu já fui muito exposto, né, na vida por Opa! por algumas escolhas e é uma relação muito mais de personalidade, Entendi. sabe? Tem coisas que eu tô envolvido, projetos, iniciativas, que eu falo: "Esse não". Ah, se você escolhe, tipo, esse eu Escolho. quero estar Total, de frente. total, Já esse aqui, total, você já total, pode fazer isso, né? total. Isso também é uma preservação pra você, né? É É, uma maneira de se autopreservar e você faz N mil é, coisas, também não precisa estar com o nome, tá certo, precisa estar com o nome em é. tudo, você já é o Não, Rodrigo não é, França, não é não isso, não não precisa, é eu isso. te entendi. Mas eu acho bacana você também jogar nas 11, como dizem, né, Sim, de ser esse produtor, esse diretor, o empresário, né, a pessoa que tá por trás das câmeras, a pessoa que também você também é ator, né, então já se também. colocou à frente das Cada vez câmeras. menos, É. porque eu tenho dislexia. É? É? É. Eu sou um best-seller com disléxico. Isso é importante falar. Um Claro! diretor um diretor com Gente! dislexia e assim por diante, né. É óbvio que com o tempo você acaba encontrando meios para isso não te prejudicar, porque não tem cura, Sim. né. A dificuldade com símbolos e signos, que isso vai afetar muitas para algumas pessoas, a questão da escrita, a questão da matemática, a questão da leitura, etcétera. Não é uma coisa que me atrapalha ao ponto de me expor. Mas você fala assim: "Rodrigo, faz uma leitura aqui", eu falei assim: "Deixa eu ler aqui antes, para não Aham. ser inédito e eu não embaralhar nas". Acho que é importante sinalizar por conta dessa relação de tem muita gente que Sim. e tem a sua autoestima ferida, etc e tal, né. Eu fui essa criança, né. Aham. Na minha época não tinha dislexia como diagnóstico, mas, essa criança lenta, né. Com Aham. a professora que disse que eu era lento, eu fui longe demais. Oh. Eh, eu estava falando sobre perdão, Então, sobre eh, essa questão da da dislexia, de que dislexia, você era uma criança considerada como lenta, mas antes porque caramba, você você hã, espera aí. faz a fita. Que é alguma coisa que me levou a falar sobre isso. Mas se a gente não achar, tá tudo bem, fica o registro, porque é importante sinalizar. Eu estava falando sobre restaurante, É, você estava falando sobre tã-tã-tã, as múltiplas coisas que você faz, porque múltipla você era ator, você estava falando que você tá mais por trás ah, das ok, câmeras. ok. Ah, Então assim, isso. eu não sou aquela pessoa que vai decorar um texto no metrô. Eu Ah, preciso tá. parar a minha vida para poder decorar um texto, né. Eu tenho uma certa facilidade, mas dependendo do filme, do espetáculo, né, do volume, eu preciso parar para poder então, assim, eu não tenho esse tempo. Eu Entendi. respeito muito, sabe, eu pude escolher os projetos, sabe. Eu trabalhei co eu pude não fazer teatro para poder pagar as contas, ou seja, me submeter a qualquer projeto, porque eu tinha outra carreira, sabe, fui funcionário público, então eu tenho essa consciência. Então, Sim, eh, atuar para mim hoje não é que ser roteirista, escritor, direção seja fácil. sim. Sejam fáceis de exercer. Mas a coisa do texto me faz, ter cautela, sabe. Por exemplo, já decorei um texto, né, amanhã eu vou fazer uma participação, na série Encantados. Ah, Os legal. textos chegou hoje, eu já decorei. Aham. Sabe, né, não é um problema, mas a rotina faz com que eu tenha que parar e fazer só isso, e deixar de fazer muitas coisas que eu já faço. Mas esse diagnóstico veio quando adulto já? Veio como adulto, eu fiz psicopedagogia clínica institucional, Sim. e aí na sala de aula a professora falando sobre dislexia, eu me dei o diagnóstico e ela fez um trabalho comigo e falou: "É, realmente". Acho Olha. que você nem precisa fazer a prova, você já sabe o que é dislexia a partir da sua própria vivência. Mas foi Olha. depois de adulto. Eu era aquele que tirava 0,25 em matemática e fazia festa porque tinha acertado meia questão, sabe.
E aí, educação para mim é a sala de aula, a escola para gente, Sim. e para quem foge do lugar de padrão, também pode ser um lugar de violência e também de cura. Exato. Então, era lugar de violência porque eu era o lento, mas, caramba, como é que você conseguiu, tirando 0,25, chegar no doutorado trancado? Eu Uau. tive muita gente, muitos professores e professoras que me deram a mão e falaram assim, ele é péssimo em matemática, mas é ótimo em história, é ótimo em português. E sei lá, não tem uma magia, porque eu falo assim, como é que eu consegui? Sabe? Consegui chegar no doutorado. Então a instituição ela é violenta, mas dentro da instituição tem pessoas muito comprometidas. Tem. Né? Tem pessoas que eu com 12 anos, tendo que ir para a oficina de arte, entenderam que eu era um ótimo desenhista e que estava tudo bem, né? E eu estou falando, imagina, eu sou de 78, né? Hoje, se você discute uma escola mais progressista, etc. Tal, mas eram professores que matemática, português, química, biologia, tinham o mesmo poder de arte, história e assim por diante. Então, é isso, né? De entender que a genialidade não está só no que a hegemonia determina como genial. Gente, olha, eu não sabia que você tinha dislexia. Tu vê que às vezes tem a timidez, mas às vezes, né, tô procurando a palavra. Mas é isso, né? Se eu não falar, ninguém... Mas eu acho que é importante, sabe? É importante. É muito importante. Você é tímido? Sou. Jura? Mas é por conta disso, Sim. né? Imagina, o lento da sala. Então, o preterimento te constrói nesse lugar. E é óbvio, por ser ator, por ser professor, não é uma timidez que faz com que me atrapalhe. Certo. Isso, uma família muito, muito amorosa. Tem um fato que, por exemplo, na escola eu era lento, mas dentro de casa eu era um intelectual. Olha. Meu pai, dificilmente, eu lembro meu pai me chamando pelo nome. Meu pai me chamava meu intelectual, desde criança. E eu acho que eu acreditei. Chegou até aqui porque acreditou. Então tem essas compensações, sabe? Então, essa família que me potencializou fez com que essa timidez não me atrapalhasse. É óbvio que eu tô num palco com 5.000 pessoas, né? Minha profissão, essa timidez não perpassa a minha vida, mas numa relação muito intimista, falando de mim, né? Eu, por exemplo, eu não consigo mais estar sozinho num espaço com muita gente desconhecida. Eu tenho sempre um suporte, eu tenho sempre... Primeiro, eu sei que, principalmente quando você vai em espaços da branquitude, você pode ser atravessado pelo racismo. Eu já estou de saco cheio, já estou cansado. Então, eu tenho pessoas que me filtram, sabe? Que me filtram dessa situação. Você foi uma, né? Quando você falou assim, vou te esperar ali no hall, na portaria. Eu falei, como eu vim sozinho, ai, que bom. E fui atravessado pelo racismo. Né? Então, te olhar, isso me dá... Então, isso tudo vai te colocando no casulo, sabe? Então, eu poder escolher com quem eu vou trabalhar, isso vai te trazendo... É gostoso, mas faz com que você também não experimente outras pessoas. Então, isso vai te colocando para dentro. Mas é isso, né? Tem seus ganhos e suas perdas. Mas eu acho que também é um pouco de proteção. Você tá tentando... Eu tô ficando velho, gente. Tá tudo bem. Tá tudo... Eu falo que eu tô doido pra chegar dos 65, 70, para começar a falar tudo que eu quero. Isso eu também. Tô doido. Eu também. Tô doido. Aí, vou falar assim, Também. tá velhinho, ancestral vivo, deixa ele. Eu tô doido. Maluco? Eu tô doido. Não quero ir, não. Eu já falo isso, mas eu quero falar, não quero ir não porque é ruim. Não quero não porque é chato. Eu quero... Sabe, não quero mais precisar do filtro. Filtro, né? Vou continuar tendo respeito, sendo educado, mas eu quero cada vez mais ser verdadeiro. De falar, não quero trabalhar contigo, não. Você é chato, né? Isso aqui é capacitista. Não... Mas vou falar assim, ele
Tá veinho, Aí, né? não, Ancestral você vivo. não. Ancestral vivo. E a gente tem umas ancestrais, os ancestrais vivos Que fazem assim, isso. fazem, eu Que acho fazem isso. Eu maravilhoso. acho maravilhoso. E tem que engolir mesmo. Tá tudo certo. Eu reverencio. Tá tudo Eu certo. acho. Ó, Tia Nancy, conhece Tia Nancy? Cara, Tia Nancy é muito Manda assim. letra e tá tudo bem. E relevo. Então, eu curto meus 45, mas quando você tiver 65, 70, não quero ir, não. Quero não. Tô afim, não. É. Por quê? Porque eu não quero falar com você. Porque eu não, Não quero, não. porque eu não gosto de você. Aí eu também vou ser assim, Rodrigo. Né? Olha, é meu sonho. Eu já vi gente mais velha, mas não foi Adoro. gente preta, não, tá? Aham. Que no meio do espetáculo levantou e falou assim: tô indo embora, tá tudo ótimo, são você, né? Tô indo embora, tá tudo bem, tá? Tô indo embora, minha coluna. O espetáculo era ruim, todo mundo aplaudindo, as pessoas. No meio do espetáculo, tô indo embora, continua aí. Aí todo mundo, ai, tá veinho, tá? Deixa. Sabe o que você fez lembrar? Eu falei assim, essa é tão libertador, gente. E eu fiquei um tempo ouvindo aquilo, vendo aquilo ali, falei assim, meu Deus, ninguém tá gostando, mas tá todo mundo Tá todo mundo. fingindo. E essa pessoa teve coragem por conta da idade. E por ser branca também. Mas vocês jogam o Estatuto do Idoso. A gente vai ter que andar com o Estatuto do Idoso embaixo do braço. Que eu vou ter que andar com você desse jeito. Já falei. Já falei com meu marido. Eu vou ser abusada. Eu vou falar na cara dos outros e vou jogar. Ó, não me bate, não, que eu vou jogar lá em cima de você, hein? Eu falo mesmo na tua cara. Tu é chato, tu é isso, tu é aquilo. Eu vou ser desse jeito. Você é a velhinha sincera, sincerona. Porque é isso, a gente é tão. Engole tanto sapo. Que quando a gente puder não engolir mais, a gente vai soltar tudo. Eu vou ser desse bonde teu aí. E eu acho que é por aí mesmo, e a gente tem que respeitar os nossos mais velhos, os que falam, os que não falam, mas eu gosto dos que falam, das que falam. A minha mãe também é muito nesse estilo. Minha mãe fala na cara, minha mãe não tem papas da língua, não tem filtro, não tem. Ela manda mesmo na tua cara, você tá chata, hein? Eu não sei o que. Aí, vou Não vou, não quero, embora. não Não quero. quero, Por que não? não. Porque eu não quero. É, a minha mãe é assim. Tipo assim, eu acordo hoje em dia 10h30 da manhã. Minha mãe acorda só depois das 10. Por quê? Porque eu quero, tô aposentada, trabalhei muito, não sou obrigada. Entendeu? Não vou ficar marcando nada antes das 10, não. Porque eu não sei o quê. E ela fala, olha, ela pinta. Mas é isso, eu acho que a gente precisa também ter essa noção de que a gente foi tanto silenciado, tanto tempo silenciado, que quando a gente puder falar, a gente vai falar sim. Então, assim, Rodrigo, a gente já tá indo pro final, né, do nosso Mandela Pode, mas tá tão bom, tá muito bom. Você tem portas abertas aqui quando você Obrigado, quiser obrigado. voltar, quando você quiser contar uma novidade, ou quiser beber uma água, que a gente tá bebendo água, tá, gente? Quando a gente quiser beber uma Porque água. eu falei que aqui é fartura. O que você quer beber? Eu falei assim, Foi. que isso? Eu falei, água. Eu ainda pensei assim, ele vai querer beber um cabernet, um vinho e comer um sushi, não sei. Não, tô. Não sei, mas ele falou, não, uma água. Gente, ele deu humilde. Ele ainda deu humilde. Eu fiquei pensando, gente. E não foi Perrier. Não foi bem ele. Não exigiu 200 toalhas brancas, 300 rosas vermelhas, não. Uma água muito, muito humilde, assim. Muito gente da gente, gostei. Então, assim, quando você quiser, Mandela pode estar aberta a você. O que você Obrigado. quiser. Ah, Luiz, eu quero falar sobre a minha peça, meu livro. Entendeu? Ou quiser bater o papo aqui também, ou em outros lugares também, né? Não só aqui nesse espaço. As portas estão abertas para você. Agradecer demais a sua disponibilidade, que eu sei que a sua vida é mega, mega, mega corrida. Obrigado. Então, agradecer a você, Rodrigo França. E aí, pode falar suas considerações finais aí para o nosso público do Mandela Pode. É isso. Não sejamos dispersos. É isso. Tem coisas que são importantes e outras não. Foco naquilo que é importante. E quem vai determinar o que é importante é só você. Gente. Mas você falou isso no começo. Mas é meu mantra. Não sei. Não vou falar que é uma receita de bolo, mas é o que é meu mantra. Ô, Rodrigo! Não. Isso é dispersão, nem dá atenção. Segue. Segue o foco. Segue o propósito. E tem o propósito, né? Tem. Porque tem gente que tem que se entender qual é a tua missão aqui. Todo mundo tem uma, né? Tem sim. Foque nela, né? Gostei Foque. desse conselho. Gostei. Gente, é isso. Esse episódio está, tipo, de milhões, né? Eu sei que o Rodrigo trouxe muitas questões importantes. A gente
a gente falou sério, mas a gente riu, mas assim, tem muitas questões importantes aqui para quem estiver ouvindo o Mandela Pod. Eu acho que vale a pena até ouvir mais de uma vez, parar, né? Anotar e ir entendendo assim do que a gente está falando, né? A gente também não precisa falar diretamente somente sobre racismo. A gente é muita coisa. E o Rodrigo, ele veio para mostrar isso, que ele é múltiplo, nós somos múltiplos, né? E somos humanos. Então, eu fico com esse recado final aí, agradecendo e finalizando aí o 9º episódio do Mandela Pod. Obrigada. Tchau, tchau.